Está no ar, Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje, quarta-feira, né? Dia 3 de agosto, 215 dias já se passaram do ano 2022, faltando 150 dias para terminar o ano. Lua nova. Dia 3 de agosto comemora-se o fim oficial da censura do Brasil. A data foi criada em 1988 para recordar o dia em que a nova Constituição Federal foi votada na Assembleia Constituinte. Comemoramos hoje também o dia do capoeirista, dia do tintureiro, hoje é o dia do vinho branco também, bom demais, hein? Dia de Santa Lídia, uma antiga tradição cristã a respeito do culto aos santos, demonstra que Santa Lídia foi uma das primeiras santas a ser veneradas dentro da fé católica. Comemoramos o dia dela hoje, dia de Santa Lídia. E está acontecendo a vacinação antirrábica animal no município de Três Pontas. Hoje a vacinação acontece na Epamig, no Jacarandá, Prazeres, Marco e Furtado, no Juca e no Gilson Chimenez. Amanhã a vacinação vai acontecer na Fazenda Santa Isabel, no Orlando, no Rui Brito e no Pesqueiro Faxina. Na zona urbana, a vacinação começará no dia 6 de agosto na quadra do bairro Santa Edviges, na Escola Municipal João Batista da Silveira e no Cruzeiro, na Praça do Cruzeiro, no bairro Padre Vitor. Todos os cães e gatos a partir de 3 meses devem ser vacinados. E vamos trazer os detalhes também aqui a respeito da vacinação contra a Covid e influenza esta semana em Três Pontas. Vale destacar que a vacinação contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos está acontecendo também, né? Vacina contra a Covid, primeira dose, segunda dose, terceira dose acima de 12 anos, terceira dose da Janssen, 4 meses de intervalo da segunda dose, né? Quarta dose acima de 40 anos, 4 meses de intervalo da terceira. Crianças de 3 e 4 anos somente na Policlínica, o horário de 8 da manhã às 16h30. Todas as salas de vacinas no PSF Dr. Oscar, lá no Filadélfia, de 8 da manhã ao meio-dia. PSF Dr. Odilon está temporariamente interditado, né? Lembrando que é indispensável levar documento de identificação com CPF, cartão do SUS e cartão de vacinas. Informações importantes: atrasos de Coronavac e Pfizer pediátrica somente na Policlínica. Pfizer adulto, primeira dose, atrasos, gestantes e reforço de adolescentes somente no PSF do Catumbi, de 8 da manhã ao meio-dia. Agora, informações a respeito da vacina da gripe, liberada para toda a população acima de 6 meses, somente quem ainda não vacinou em 2022, tá? É super importante a vacina contra a gripe também, né, gente? O local de vacina, os locais de vacinação em todas as salas de vacina, né? De 8 da manhã às 16h30. E não deixem de vacinar, né? Super importante aí você manter o cartão de vacinação em dia. E no dia 6 de agosto vai ter vacinação lá na Praça Cônigo Vitor, vacinação de influenza e Covid também, tá? De 9 da manhã até 1 da tarde. Indispensável levar documento de identificação com CPF, cartão do SUS e cartão de vacinas. Uma outra informação importante também é que a Arplast, a Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de Três Pontas, realizará na quinta, sexta e sábado uma grande promoção de seus produtos com até 40% de desconto. Dá uma passadinha lá no Coreto, lá na Praça Cônigo Vitor, e aproveite, né? Vamos incentivar aí a Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de Três Pontas. Funcionamento é de 9 da manhã até às 5 da tarde.
Meus amigos, o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida para você garantir a sua tranquilidade e segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. Hoje nós estamos na honra de receber ao vivo aqui nos nossos estúdios Dr. Tancredo Botrel, advogado. A nossa pauta de hoje, direito do consumidor aplicado ao direito imobiliário. E vamos trazer também informações gerais aí do setor imobiliário e construção civil também. Dr. Tancredo, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Francisco, prazer é meu em estar aqui, prazer falar com você e com os ouvintes que vão receber as nossas informações nesse momento. Tá certo, a gente agradece muito por ter aceito, né? Nosso convite para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Obrigado. O nosso amigo Max também, que foi ele que fez essa isso mesmo, nosso amigo Max é gente finíssima, hein? O senhor formou na FATEPS aqui em Três Pontas, né, doutor? Isso, formei lá na FATEPS no ano de 2015 e desde então eu já saí com a ideia do direito imobiliário, né? Como área de especialização. Minha família possuía uma pequena faixa de terra na beirada da cidade e a partir disso eu comecei a prestar assessoria para eles e aí eu fiz uma pós-graduação, direito imobiliário, direito constitucional também e alguns cursos de gestão na área. Tive morando fora um tempo e voltei para poder aplicar e atender melhor o cliente de maneira geral, né? Maravilha, essa FATEPS é um grande orgulho aqui para nossa Três Pontas, aí sempre formando grandes profissionais. Inclusive, até mando um abraço pro presidente da OAB, doutor Marcelo, foi meu contemporâneo e colega de faculdade e hoje é o presidente da OAB. Da OAB, tá certinho, um abração para ele, gente, hoje, mas a gente já conversou com ele aqui no nosso Centenário de Informações aqui. Bom, quais são as orientações, doutor, para a gente começar a falar aqui sobre direito imobiliário, as orientações para quem quer comprar um lote ou comprar um imóvel na planta? Lembrando que o pessoal que está ouvindo a gente aí, pessoal que os nossos ouvintes aí, se quiser fazer alguma pergunta do doutor Tancredo, pode mandar a perguntinha pro nosso WhatsApp aí, viu? 99966-1009. Quais as orientações, doutor, para quem está com disponibilidade de comprar um lote ou um imóvel na planta? Então, Francisco, eu queria trazer aqui algumas informações, não só contratuais, juridicamente falando, mas também de ordem prática, como que o consumidor deve se atentar à questão do lote, à questão da unidade na planta em si, porque ele vai adquirir um imóvel que não existe ainda, geralmente no caso dos prédios, e o loteamento está em fase de construção, então ele tem que se atentar para alguns detalhes. Por exemplo, contratualmente falando, ele tem que olhar no contrato o preço total que envolve aquela negociação, porque geralmente não é só o preço à vista, ele vai pagar o preço à vista mais a taxa de juros, porque ele financia esse lote, essa unidade na planta em 100 vezes, em 120 vezes, em 150 vezes. Então vai estar embutido nisso aí os juros. Também tem o valor da corretagem que está embutido nesse contrato, de taxas, impostos. Então tudo isso tem que constar do contrato. Ele precisa exigir do incorporador, do loteador ou do empreendedor que está vendendo esse produto para ele que conste isso no contrato. Mas não só isso, Francisco. O valor da parcela que ele paga a título de entrada. Porque como é um financiamento longo, ele vai dar um sinal para começar a assumir esse financiamento. Então tem que estar lá no contrato esse valor que ele está pagando de entrada. E também geralmente não é a incorporadora que vende diretamente esse lote para o comprador. Tem um intermediário, que é o famoso corretor. Então o corretor precisa constar também desse contrato e o valor que está sendo pago para ele. Mais um ponto que a gente tem que verificar é a forma de pagamento, como que o consumidor vai pagar esse lote. Isso deve constar do contrato também, porque hoje a gente vê que tem muitas formas de pagamento, boleto, Pix, transferência bancária, então isso tem que estar lá no contrato também. Uma coisa muito importante, os índices de correção, é aquilo que eu falei com você em conversa prévia, que é a inflação do aluguel, geralmente é o IGPM, o nome técnico é IGPM, então isso consta do contrato. Anualmente
esse contrato vai sendo corrigido. Então, a título de exemplo, em 2019, esse índice estava bem baixo. Então, foi de 7% durante todo o acumulado do ano. Já em 2020, com a pandemia, com aquela instabilidade toda que a gente viveu, esses índices foram de 23% durante todo o ano. Então, um contrato que era R$1.000, no acumulado do ano, ele passou a ser de 1.230. Então, as parcelas desse consumidor que comprou o lote financiado passou a ser de 1.230. Então, é muito importante observar esse índice no contrato quando for fazer a sua compra e exigir que ele conste também do contrato. Outro ponto são as taxas de juros, que também são muito importantes, porque, como eu já disse, o contrato é um financiamento longo. Geralmente vai durar aí 10, 12, 15 anos. Então, os juros vão incidir sobre todo esse período. Então, tem que estar estipulado no contrato essa taxa de juros. Porque que acontece? O consumidor pode ser que no meio do contrato ou em algum período ele queira quitar algumas parcelas ou quitar totalmente o contrato. Então, ele tem que saber os juros que ele está pagando para ser concedido o desconto quando ele for quitar antecipadamente. Então, é muito importante constar nesse contrato a taxa de juros. E tudo isso para ficar melhor, porque geralmente o consumidor, as cláusulas são muito aleatórias em um contrato. A pessoa não consegue entender. Então, a lei exige que se faça um quadro resumo com todos esses itens que eu falei. Então, você vai chegar lá no contrato, você vai ver tudo isso muito bem detalhado, que facilita para o consumidor entender aquele produto que ele está comprando, né? Porque na maioria das vezes é um sonho. A pessoa, durante toda a vida, vai adquirir um lote para construir a casinha dele, ou então uma unidade residencial na planta, né? Então, isso tem que ser muito bem observado para não virar uma decepção, né? Com certeza, e tem que estar atento, como o senhor falou, estar atento ao contrato e evitar aquelas negociações só de boca, né, doutor? Isso, é muito comum no Brasil o contrato de gaveta, né? O que a gente tem, contrato de gaveta, e o contrato é um seguro, a gente faz para não usar, mas se precisar usar, ele tem que resguardar os seus direitos. É uma garantia que a pessoa tem, né? É uma garantia que a pessoa tem, com certeza. Agora, doutor, já que a gente está falando aí do imóvel na planta, o que acontece caso, por exemplo, a pessoa comprou um imóvel na planta, a empresa falava em um determinado prazo para entregar aquele imóvel e isso não aconteceu? Então, geralmente tem a multa contratual, né? E aí ela vai ter duas opções. Ou ela pode exigir do empreendedor, do incorporador, que finalize aquela obra, entregue para ele pronta, e haverá ainda aplicação de multa, porque ele não entregou no prazo, ou ela pode pedir a rescisão do contrato, obter de volta todos os valores que ela pagou de forma atualizada, além da aplicação da multa. Então, ela pode ou exigir a entrega com o pagamento da multa, ou exigir a rescisão atualizada dos valores acumulado com o pagamento da multa. Isso aí nos grandes centros é muito comum acontecer isso. A gente vê sempre na televisão alguma notícia a respeito disso, né, doutor? Muito comum, porque assim, é um mercado que às vezes tem muitos aventureiros. Então você precisa ter uma estabilidade para iniciar um empreendimento, você precisa ter um know-how. Aqui na cidade de Três Pontes, dificilmente a gente vê isso. É uma cidade que a gente pode elogiar. Com certeza. Eu nunca vi um loteamento que não tenha terminado. Tem uns que começam e viram um loteamento clandestino, mas não vi anúncios de venda sobre esses lotes. Os que estão devidamente registrados em cartório, sempre foram coisas lisas e que o consumidor final ficou satisfeito, de maneira geral. E até mesmo obras, apesar obras de grande porte, eu falo prédio. Assim, não há o registro aqui na cidade de Três Pontes, não há o registro dessas obras no cartório, e é exigido por lei. Mas a finalização delas sempre ocorreu e foi entregue ao proprietário. Então, agora, nesse meio imobiliário aí tem muitos especuladores também, não tem não, doutor? É um meio que, assim, por exemplo, você fala especuladores, corretagem. Porque tem os corretores aí que todo mundo já conhece, o pessoal que já está na área já há muitos anos aí, que merece toda a credibilidade da população, mas tem sempre aquelas pessoas curiosas também, os aventureiros. Sim, aí um meio, né? Muito democrático, né? Aceita qualquer pessoa, assim, transações tem, aí volta naquilo que a gente já tinha conversado do contrato de gaveta. Às vezes não consegue resolver uma situação ali na hora, vamos fazer um contrato de gaveta e deixa ver lá na frente o que dá.
E muitas vezes a gente não consegue resolver, né? E acaba judicializando a questão. Mas a especulação no mercado imobiliário é muito grande. Tá certo. Agora, no caso aí, voltando a falar a respeito do imóvel na planta, caso, por exemplo, aconteça o que a gente acabou de conversar aqui, da empresa não entregar dentro do prazo, é aconselhável judicializar a questão ou é mais aconselhável resolver de uma forma mais conciliatória ali entre o dono do imóvel que o comprou e a construtora? Eu sempre indico a conciliação. Porque o judiciário é um meio mais moroso. Mais rápido, né? Isso, o judiciário é moroso e dispendioso. Então, eu sempre tento primeiro a conciliação, mas nem sempre a gente consegue. Então, aí não resta outro meio senão judicializar. Buscar o judiciário. Tá certo. A Lourdes, ela está perguntando que o senhor falou a respeito de contrato de gaveta. Ela quer saber o que é o contrato de gaveta, doutor? Explica para ela. Contrato de gaveta é aquele que não é feito em cartório, não é feito por meio de uma escritura. Você pega, tira lá no Google um contratinho, só assina, fez uma promessa de compra e venda por meio daquele contrato e deixa lá na gaveta. Fala, não vou transferir a propriedade não, vou deixar isso aqui guardado, na hora que eu conseguir um dinheirinho eu transfiro. Mas aí quem te vendeu, às vezes já não era o proprietário mais, ou quem te vendeu faleceu, aí você vai criar uma série de burocracias para poder ter a propriedade daquele imóvel depois. Então é um contrato que ele não tem muita segurança jurídica. Ele tem validade entre as partes, mas não te traz segurança jurídica, porque você não tem, de fato, a propriedade, o título de propriedade daquele bem, do imóvel, né? O direito imobiliário, a gente conversava em off, ele é muito amplo, né? Muito amplo. Cheio de detalhe, abrange uma área muito grande, né, doutor? Com certeza. Tanto que eu não abranjo toda essa área, né? Como eu estava te falando, eu faço mais a parte de loteamentos, condomínio e uma área que é muito atrelada, assim, a gente não faz nada no direito imobiliário sem passar pelos cartórios, que é uma forma de segurança jurídica, né? Contrária dos contratos de gaveta. Então a gente precisa muito dos cartórios também e atuamos muito no cartório de notas e cartório de registro de imóveis. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho a respeito dos cartórios também. Agora, impressiona muito a quantidade de emprego que é gerado pela construção civil, né, doutor? Isso no país inteiro, né? Com certeza. A construção civil está atrás somente da geração de empregos e do agronegócio. No último ano, em 2021, a construção civil gerou diretamente, carteira assinada, 250 mil postos de trabalho. Então, é muita coisa. Se a gente for comparar aqui com Três Pontas, é mais de 4 Três Pontas, né? É verdade. E a quantidade de dinheiro que gira também, né? Em material de construção. O PIB da construção é gigantesco. E em 2021 também, dados de 2021, por exemplo, em 2020 a gente teve uma recessão por conta da pandemia. O PIB ficou negativo da construção civil em específico em 6,7%, se eu não me engano. Já em 2021, com a alta dos financiamentos imobiliários, o PIB cresceu 9,7%. E isso gradativamente puxa o PIB brasileiro também para cima. Os dois são atrelados, né? São atrelados. Se o PIB da construção civil sobe, o PIB brasileiro diretamente sobe também. Valores dos imóveis. O imóvel tem valorizado bastante, né, doutor? Como? Perdão? Os valores dos imóveis têm aumentado bastante, têm valorizado muito. Apesar da crise e a inflação, o imóvel é um ativo que é estável. Então, no apanhado aí de maio de 2020 a maio de 2021, os imóveis tiveram uma valorização média de 16%. Então, é um grande investimento, né? Sim, com certeza. Um investimento estável. Um investimento estável. É um bom investimento com estabilidade. Você não perde para a inflação, né? É aquilo que a gente comentou da poupança. A poupança não é um investimento. Você deixa seu dinheiro lá, no final, por conta da inflação, o que te rendeu de juros não vai acompanhar a inflação. Com certeza. Bom, para você que está chegando agora na nossa programação, estamos conversando hoje com o Dr. Tancredo Botrel, advogado. Nossa pauta de hoje, direito do consumidor aplicado ao direito imobiliário e informações gerais sobre o setor imobiliário e também a construção civil. Lembrando que o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo.
o Cicobi tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. Rapidinho o intervalo aí, a gente volta daqui a pouquinho conversando aí com o Dr. Tancredo Botrel. Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Muito bem, são 11h56. Estamos de volta aqui com o nosso Centenário Informações, conversando com o Dr. Tancredo Botrel sobre direito imobiliário. E durante essa época da pandemia, doutor, esses 2 anos aí, houve muita quebra de contrato, que a situação financeira das pessoas apertou bastante, né? Muita gente perdeu o emprego, jornada de trabalho reduzida, alguns salários até reduzidos. Teve muita quebra de contrato nesse período, doutor? Sim, esse era um medo que as construtoras, incorporadoras e também os consumidores tinham, né, de não conseguir arcar com os compromissos que tinham sido assumidos. O pessoal ficou desempregado, né, passou a não ter acesso à renda mínima, mas isso não aconteceu. O pessoal, os consumidores em geral, conseguiram assumir os compromissos, apesar da alta do IGPM. Também teve uma sensibilidade das incorporadoras para assumir metade dessa alta, então teve uma divisão dessa alta aí, e os contratos foram mantidos. Eu não verifiquei uma quebra grande de contratos e devolução dos lotes ou dos imóveis na planta, e a gente conseguiu atravessar esse período aí que foi difícil de uma maneira assim, não digo tranquila, mas foi saudável, foi uma coisa que deu para segurar e foi bom pro consumidor e para as empresas. Tanto é que aumentou, né, em 2021 a taxa de financiamento, 65%. Teve um boom de financiamento, principalmente via Caixa, né, os bancos públicos. Doutor, no caso dos aluguéis e financiamentos, tem havido muita reclamação nesses segmentos aí, doutor? Eu não vejo, o que eu vejo assim é na questão da alta do IGPM, mas é uma coisa contornável. Assim, igual eu exemplifiquei, em 2020 a gente teve uma alta de 23%, mas as pessoas, eu acho que estão aprendendo a negociar melhor, a fugir do judiciário para buscar soluções para os seus conflitos, né? Que eu acho que o melhor caminho é a gente conversar e chegar no entendimento mútuo, porque quando foi celebrar o contrato, tudo era paz e amor, né? Porque depois tem que virar em briga. Então tem que haver esse entendimento até quando existe percalço no meio do caminho, porque nem sempre o contrato vai conseguir resolver todos os seus problemas. Como a gente comentou, ele é uma garantia, um seguro, mas nem tudo a gente consegue colocar ali. E quando não tem algo que a gente colocou ali, cabe o bom senso tá no meio das partes e resolver pelo melhor para ambos, né? Pode perder um pouquinho, mas mantém aquilo que foi apalavrado no começo e foge do judiciário. Tá certo. Só uma curiosidade a respeito do assunto que a gente está conversando aqui. A gente conversou agora há pouco aí a respeito da geração de empregos na construção civil. Só tem dados aí da porcentagem da população brasileira que trabalha na construção civil. Uma porcentagem grande, né, doutor? Sim, mais uma vez, como eu tinha dito, ela só perde pro agro, né? Que o agronegócio é a mola do país. Mas hoje a gente tem 103 milhões de brasileiros em idade ativa, trabalhando. A construção civil emprega 13 milhões. Então é praticamente aí quase 13% da população brasileira está empregada na construção civil. É uma taxa muito alta. Agora impressiona também
o número de pessoas que têm os imóveis irregulares, né? Sim. Imóveis legalizados, tudo certinho, tudo beleza, é um número relativamente pequeno em relação, né, aos que não estão legalizados, né, doutor? Com certeza, muito por conta dos contratos de gaveta e das burocracias do Estado, né? Hoje, no Brasil, 70% dos imóveis são posse e não propriedade. O que é a posse? Posse é você estar no imóvel. E a propriedade é você ter o título daquele imóvel, você ter realmente o direito sobre ele. E isso as pessoas não têm. Não tem o título, não tem o documento que comprove de fato que ela é dona. Ela só ocupa aquele imóvel. Mas esse documento, 70% das pessoas não tem. Isso aí é devido ao alto custo para legalizar os imóveis, doutor? Pode ser em razão disso ou o próprio descuido da pessoa mesmo, doutor? Também, mas não só. A gente não pode imputar isso só ao alto custo, né? Uhum. O brasileiro, como eu disse, gosta muito do contrato de gaveta. Faz e vai empurrando com a barriga, né? E depois deixa para quem vier regularizar. Então, é uma série de fatores que levam a essa situação. Não é só o alto custo, não. Tá certo. Para legalizar um imóvel e dependendo do tamanho dele, fica barato, né? Não fica, não. Tudo relativo a imóvel é muito caro. Então, esse é um fator que faz o pessoal deixar irregular mesmo. Mas tudo relativo a imóvel é caro, porque você passa pela prefeitura, passa pelo cartório de notas, passa pelo registro de imóveis e no meio disso ainda há pessoas que atuam como despachante, que tem que cobrar os seus honorários para isso, né? Porque às vezes é tanta burocracia que uma pessoa leiga do assunto não dá conta de fazer. Então precisa de um profissional para orientar, né? Tá certo. Aí entra a parte dos cartórios também, que ali no cartório é que tudo vai ali que tudo acontece, resolvido, né? É ali que você tem a segurança jurídica. Acaba que não é barato, mas só é dono quem registra, né? Quem vai no cartório de registro de imóveis e leva o seu título para registrar. Então tem que ser feito. Agora, todo esse trabalho aí de registro e legalização é bom ser acompanhado por um profissional, por um advogado, para observar os detalhes todos ali, ou não tem necessidade, doutor? Com certeza. Se o pessoal tivesse um profissional acompanhando não só no registro, mas desde a formalização do negócio, eu acho que teriam muito mais sucesso e economizariam dinheiro, né, nessa questão de se prevenir e não remediar depois, porque o remédio acaba saindo mais caro do que a prevenção, né? Então é muito importante ter um profissional que saiba realmente o que está fazendo para poder orientar, né? Tá certo. Bom, hoje a gente vê também muitos condomínios, né? Como que funciona o condomínio, doutor? Então, eu trabalho com a implantação de condomínio, né? Então a gente verifica uma série de coisas. Não é somente construir o prédio. Depois você tem que dar vida nele, colocando as pessoas lá. Então as pessoas precisam de regramento. Muitas pessoas convivendo no ambiente, você tem que ter um regramento para ordenar ali minimamente o que vai ser feito, né? Então você precisa fazer um orçamento, porque o condomínio, como eu já disse, é um organismo vivo. Você vai precisar de funcionários trabalhando, você vai ter pessoal terceirizado que presta serviço, insumos para o condomínio. Então a gente anualmente tem que fazer uma previsão orçamentária para o que será gasto para esse condomínio, que aí vai se resumir na taxa de condomínio para cada habitante daquele condomínio, né, que vai suprir os gastos mensais do condomínio. Tá certo. Em 3 pontos mesmo a gente vê uns aí fantásticos aí, né? Uns Sim. condomínios muito bem elaborados, muito bem organizados, né? Com certeza, e é muito importante a assessoria nesse tipo de empreendimento, né? Porque, como eu disse, são várias unidades e cada pessoa tem sua maneira de se portar, né? Então a gente tem que ter um ordenamento, um regramento aí para manter tudo mais ou menos dentro de um padrão. E tem os condomínios comerciais também, que geralmente são mais complexos ainda que os residenciais, porque o fluxo de pessoas é maior, os fluxos de funcionários, então a gente tem que ter um controle muito certo, muito justo dessa questão aí.
Tá certo. Nós falamos aí a respeito da compra, tanto da casa como do terreno. Vamos falar um pouquinho a respeito da transferência, a transferência imobiliária. Eu compro uma casa do senhor, o senhor compra um terreno de mim e tal. Como que funciona essa transferência imobiliária? Cheio de detalhezinho também, né, doutor? Sim, com certeza. Então, eu verifico que há 3 grandes atos. Primeiro é o ITBI, que é um imposto que você tem que pagar sobre a transmissão, a escritura de compra e venda e depois o registro. O ITBI a gente paga, esse valor vai para a prefeitura. Depois a gente está no cartório de notas para fazer a escritura de compra e venda, que é onde você vai garantir que a pessoa vai te passar o título daquela propriedade. Depois você vai registrar esse documento, que vai virar o título de fato que você é dono. Porque não adianta nada você pagar o ITBI e só fazer a escritura. Se você não registra, você não é dono. Pode acontecer de a pessoa vender aquele mesmo terreno para uma outra pessoa em um período posterior. E se essa pessoa que comprou depois levar registro no cartório de registro de imóveis, é ela quem vai ser o dono. Uhum. Então é muito importante todo esse trâmite aí, né? Com certeza, com certeza. Agora suponhamos, doutor, que a pessoa comprou uma casa, por exemplo, aí uns 50, 60 anos atrás, o pessoal não ligava muito para documento, para papel, né? Os negócios eram mais resolvidos na palavra mesmo, né? E a pessoa continuou, comprou, pagou para a pessoa, quando foi pagando os impostos, tudo. Como legalizar isso hoje? Aí dá um trabalhão danado, né, doutor? Dá um trabalho, assim, a gente consegue fazer através do uso capião. Hoje a gente tem o uso capião extrajudicial, que é feito nos cartórios. A média, assim, de prazo de um uso capião no judiciário é de 5 a 10 anos. No cartório é mais rápido, só que a gente tem que atender alguns requisitos. Por exemplo, os antigos proprietários têm que estar de acordo com aquela transferência por meio do cartório. Os confrontantes todos têm que assinar também. Então é um pouco mais burocrático, a gente precisa contar com a concordância de todos envolvidos naquela cadeia. Caso não tenha concordância de um, a gente precisa judicializar. E aí é por meio do uso capião que a pessoa vai conseguir a propriedade, o título de propriedade daquele imóvel. Para chegar num acordo final aí é difícil, né? Porque é difícil. Você tem que ter a concordância de todos. Aí que você falou, se um não quiser, nada feito, né? Exato. E eu que sou amante dos acordos, eu concordo que essa questão aí é muito difícil, até porque provavelmente muitos já terão morrido. É verdade. Né? Então aí serão os herdeiros, os responsáveis. Então aí vai ser só no judiciário mesmo gastar esse tempo maior que demora. Mas é lá que vai ser resolvido. Tá sério, o custo disso aí no judiciário é alto também, não? Geralmente, esses imóveis que estão dessa forma irregular pertencem a pessoas que não têm, pessoas mais humildes, né? Então, o judiciário costuma conceder assistência judiciária gratuita. Então, ela não paga nada por esse processo todo. Inclusive, no registro, quando for registrar no cartório, o juiz concedendo a justiça gratuita para essa pessoa, ela não vai pagar nada. Vai ter só os honorários do bom advogado, né? Com certeza, com certeza. E quando a gente fala assim, direito imobiliário, que a gente está conversando hoje aqui, é um assunto realmente muito interessante, viu? Um assunto realmente apaixonante, muito cheio de detalhe, inclusive, né? Uma outra parte que eu acho bastante complicada também, o senhor vai concordar comigo, é a parte do inventário também. Dá trabalho também, né, doutor? Com certeza. Você falou assim, é uma coisa apaixonante. É apaixonante porque não envolve só a matéria, o imóvel em si. Tem uma relação pessoal por trás. Sempre um imóvel vai vir carregado de relações. Das pessoas, com certeza, de relações pessoais. E você não trata da matéria sem tratar das pessoas. Então você tem que conhecer o sentimento, o que está por trás daquele imóvel. Geralmente é uma casa de família. Entendeu? Então você precisa conhecer primeiro o coração das pessoas, ver qual o problema que elas trazem ali. Para você resolver o problema das pessoas, o problema do imóvel em si é secundário. Com certeza. O inventário, fala um pouquinho pra gente dele aí, doutor. No caso, assim, inventário hoje, como a questão do uso capião, a gente também tem o inventário extrajudicial, que pode ser feito fora da justiça. Também tem alguns requisitos, como as partes têm que ser todas maiores, não pode haver menor envolvido. Aí, dessa forma, a gente consegue fazer no cartório. Terá somente as custas da escritura no cartório. Então, pode ficar um pouco mais oneroso do que da forma judicial.
mas em contrapartida é muito mais rápido. A gente consegue fazer um trabalho mais rápido no extrajudicial do que no judicial. Tá certo. E tem a questão da regularização, né? Por exemplo, muitos imóveis, quando chegam para inventário, não estão regularizados, que é aquele problema que a gente já conversou. Então, você tem que regularizar todo aquele imóvel para depois fazer um inventário. O inventário em si, eu acho que seria assunto para um programa inteiro aí, né, doutor? Com certeza, com certeza. É verdade. Bom, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para o Jacinto. O Jacinto está ouvindo a gente lá na cidade de Carrancas, uma alusão para ele lá. Ele está perguntando se existe alguma lei que passa a escritura gratuitamente. Tem alguma lei, doutor? Não tem, né? Não tem conhecimento dessa lei, não. Aham. Passagem, porque você está adquirindo um bem, né? Então subentende que você tem condições de arcar com os valores dessa transferência, né? Uhum. Rosângela é nosso ouvinte lá de Alfenas. Ela diz o seguinte: comprei uma casa e estou em dia com as parcelas, porém a Caixa tem me cobrado parcelas não existentes. O que o senhor me aconselha? Já procurei e eles dizem que consta pagamentos, consta não pagamentos, mas tenho todos os comprovantes. E aí, doutor? Isso aí é uma cobrança indevida, né? Então ela tem o direito de reclamar na justiça uma indenização por essa cobrança indevida, mas geralmente deve haver a negativação do nome dela para que ela consiga talvez algum dano moral em cima disso. Tem que haver uma cobrança efetiva, ela tem que ver como está sendo feita essas cobranças, se tem alguma negativação no nome, para ela poder pleitear algo efetivo na justiça. O ideal, mais uma vez, volto a dizer, pelo acordo, tentar falar no banco, levar os comprovantes, mostrar que ela pagou. Caso não seja possível, verificar como está o CPF dela, se foi negativado. Aí sim ela tenta algo na justiça para comprovar mesmo que ela pagou e talvez pleitear uma indenização em cima disso, né? Por isso que é sempre importante guardar os comprovantes. Com certeza. Importante guardar. Patrícia, doutor, quanto fica mais ou menos para desmembrar um terreno de 275 metros? O senhor tem ideia, doutor? Olha, a gente tem que saber o valor que a prefeitura vai avaliar os 2 lotes que serão desmembrados. Em cima disso, a gente tem a tabela de custas dos cartórios. Então, eu teria que saber mais ou menos os valores que seriam desses lotes. Que aí, em cima desses valores, a gente vê a tabela de custas do cartório e será cobrada em cima disso a escritura pública de desmembramento. Outra pessoa pergunta aqui, por que os serviços de cartórios são tão caros, né? Isso aí tem a tabela certa, não tem, doutor? Sim, é tudo tabelado. Assim, eu não sei nem se eu posso dizer aqui, mas os cartórios são a menina de ouro do Estado brasileiro, né? Porque ali você chega, paga à vista e nem sempre tem a garantia que o serviço vai ser mesmo feito, né? Porque às vezes lógico que o dinheiro vai ser devolvido, mas são muitas exigências ali e a tributação em cima dos cartórios é muito grande. A cobrança em cima dos notários, dos tabeliães é muito grande. Então a responsabilidade deles é grande e eles fazem jus ao que recebem. Mas o Estado brasileiro é que sufoca, fica com grande parte, mais de 40% é para o Estado, é de imposto. Então a carga tributária é muito grande. Tá certo. E, doutor, tem uma outra questão complicada aqui também, ó. Meu pai morreu faz 21 anos e os filhos não fizeram o inventário. Fica caro para resolver isso agora? 21 anos, doutor. Não fica barato, né? A gente teria que saber, assim, o que tem de bens, né? Porque certamente vai incorrer em multa, né? Que o imposto que a gente paga é o ITCD. Então, esse imposto vai ter uma multa sobre ele. Então, costuma não ficar barato, né? A gente falou de imóveis, sempre você vai ter que preparar o bolso para pagar aí uma quantia relevante pelo serviço que você tem que fazer. Então tem que ver o caso em si, falar assim, sem saber valores de bens, eu não consigo precisar. A quantidade de bens que tem. Isso. Tá certinho. Bom, infelizmente não temos mais tempo. Doutor, mais algum detalhe, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar na nossa conversa? Fique à vontade, doutor.
Uai, eu queria fazer um agradecimento a você, agradecer a todos que nos ouvem, as meninas lá do meu escritório, que na verdade são elas quem mandam, eu sou o braço direito delas, e o pessoal da Clínica Bem-Estar também, que é uma clínica, que é um condomínio de clínica, né? Eu presto uma assessoria lá para eles, os colaboradores de lá, mandar um abraço para eles também. Tá certo. Contato, pessoal quiser entrar em contato com o senhor, passa pra gente aí. O DDD é 35 99971 4884. E meu endereço é Rua Imperatriz Leopoldina, 246, Centro, Três Pontas, Minas Gerais. Tá certo, muito boa a nossa conversa hoje. Obrigado, viu, doutor? Excelente, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Viu? Nossa, bom demais conversar sobre esse assunto. Tenho certeza que a gente esclareceu as dúvidas de muita gente aí, viu? Muita gente. Que bom, fico satisfeito. Viu? Obrigado mesmo. Gente, amanhã quem vai estar com a gente aqui é a Ádila Caroline. A Ádila é um grande talento aí da nossa cidade, né? Uma atleta realmente fantástica, e hoje a gente comemora-se o dia da natação, né? E amanhã a gente vai recebê-la aqui, campeã pan-americana, campeã sul-americana de natação master e de águas abertas. Ela ficou em segundo lugar. A gente vai conversar com ela, vai falar pra gente dos bastidores dessa competição aí. Bom demais, né? Orgulho pra gente ter uma atleta dessa aqui na nossa cidade. Lembrando, gente, que o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida, para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. Amanhã, às 11h30, a gente volta. Um abraço a todos e até lá. Sentinela Informações, credibilidade e conteúdo.